Então, primeiramente, qual é a ideia que a gente tem de orçamento? É uma espécie de plano que vai servir para você estimar, calcular despesas, gastos, ganhos e receitas, oportunidades de investimentos no curto, médio e longo prazo. Então, quando você monta um orçamento, você segue aquilo que está na Constituição, que a gente chama de teto de gastos, que no caso da gestão Bolsonaro, esse teto de gastos foi furado inúmeras vezes, muitas vezes. E é uma regra constitucional que vai limitar aumento de despesas, que eventualmente vão causar um crescimento da inflação. Então, via de regra, o que nós tivemos no período antes da pandemia? Porque muito se fala que o teto de gastos foi furado no período da pandemia, ali na transição do ano 2000 para 2021. Mas quando você tem ali a transição da gestão Temer-Bolsonaro, e o Bolsonaro entra aproveitando a reforma previdenciária, você tem ali um começo significativo de gastos. Se você pegar a base, o levantamento de dados que um colega economista, professor da Fundação Getúlio Vargas fez, um estudo, ele mostra que no período 2019 a 2022, o teto de gastos, a soma, beirou quase que 800 bilhões de reais. Então, isso é muito dinheiro. É uma quantia absurdamente elevada. E que, por mais que você tivesse ali, no primeiro momento, uma autorização do Congresso para fazer isso, até porque você tinha que destinar recursos de transferência de renda via auxílio emergencial, como foi feito, uma política fiscal, para equilibrar, para atenuar os efeitos da Covid, o que se viu depois foi uma gastança absurda, uma clara adoção de uma política populista na gestão Bolsonaro, que levou a gente para esse momento tão conturbado, tão complicado, que vai cair no colo da gestão do presidente Lula. Então, o governo que entra agora, essa transição que está sendo feita, já vai entrar com o teto de gastos extrapolando qualquer limite. E se você analisar esse argumento que muitos colegas, muitos outros economistas defendem no sentido da preservação de determinadas políticas fiscais para que você não tenha um descontrole orçamentário e, consequentemente, crie uma mensagem que pode ser de difícil aceitação para o mercado, no sentido do controle orçamentário, você vai ver que essa manifestação do mercado não se seguiu quando o Bolsonaro começou a gastar já em 2019. Eu tenho aqui a base de dados desse mesmo estudo, foram mais de 156, quase 54 bilhões de reais. E chegou agora, nesses últimos 2 anos, esse valor triplicou, foi para casa dos seus 112 bilhões, 116 bilhões. Então é muito dinheiro que foi gasto, muito dinheiro que foi usado para adoção de medidas populistas. O que foi feito lá atrás para corrigir o problema da alta dos combustíveis foi uma medida extremamente artificial, que não provocou nenhuma melhora. E que só enganou os incautos, porque muita gente entendeu na época que aquela flexibilização dos preços dos postos de gasolina, das bombas, dos combustíveis, que estava atrelado a uma diminuição da arrecadação do ICMS por parte dos governos estaduais, criou um problema orçamentário, uma bomba fiscal tributária extremamente elevada, que
passou só uma percepção artificial para as pessoas que momentaneamente usufruíram disso e entenderam como uma coisa super especial que o governo federal, gestão Bolsonaro, tinha feito, quando, na verdade, ele fez isso já se preparando para a eleição, porque ele estava claramente com altos índices de rejeição, e ele tinha que levantar um fato novo, além de todas as fake news e mentiras que foram levantadas. Mas na pauta econômica, que é onde o brasileiro sente, que é onde as pessoas mais pobres, mais humildes sentem, que é onde uma parcela significativa de mulheres sentem, ali não teve nenhuma melhora, gente. Ali não teve nada, muito pelo contrário. A proporção de gastos triplicou e, com isso, você armou um desequilíbrio fiscal, um desequilíbrio nesse orçamento. Se você tem um orçamento para planejar, para executar e trabalhar com um limite de gastos, você não pode gastar acima do que você tem, sob pena de você ter prejuízo. E foi justamente o que ele fez. Isso é claro, está muito claro. E, infelizmente, ou felizmente, infelizmente, para uma parcela significativa do povo brasileiro que vai botar nos ombros esses gastos agora para cobrir, vamos ter um período aí onde certamente, em algum momento, nós vamos ter que adotar medidas de austeridade fiscal. Porém, o presidente Lula, sabiamente, junto com o vice-presidente Alckmin, traçou uma estratégia super interessante, que é o quê? Vamos manter aquilo que foi objeto de promessa na eleição, no caso, a manutenção do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. Vamos fazer isso, mas isso vai tramitar de uma forma que não entre dentro desse problema orçamentário maior, sob pena desse benefício às pessoas mais humildes ser computado junto a essa gastança feita sem controle na gestão Bolsonaro-Guedes, e aí comprometer uma promessa de campanha e, mais do que uma promessa, uma política fiscal que tem ali um claro efeito de redistribuição de renda e melhoria do tecido social do Estado brasileiro, que está tão enfraquecido, está tão combalido. Então, nesse momento, por maiores que sejam as dificuldades que o governo Lula vai encontrar, na minha visão, eu entendo que ele está fazendo o correto. E isso em nenhum momento vai ultrapassar o teto de gastos, porque vai vir por fora. E com isso você tem uma proposta orçamentária de manutenção do valor inicial, que foi uma promessa do governo Lula, R$600, certo? E medidas que vão atenuar esses efeitos dessa gastança feita pela máquina bolsonarista. Por quê? Porque isso gera inflação, gente. E a inflação, num país com uma absurda desigualdade social como a nossa, ela acaba comprometendo consideravelmente os gastos, o orçamento, o planejamento das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes e da classe média brasileira. Então, quando você tem uma inflação descontrolada, você tem que contornar isso através de determinados antídotos. E o antídoto é fazer um trabalho ali de controle fiscal, e que vai demandar um certo tempo, justamente porque o governo Bolsonaro Guedes plantou uma bomba. É uma bomba relógio, como alguns falam. Não, é uma bomba que já explodiu. Já explodiu. Os efeitos vão vir em doses homeopáticas até o governo Lula, até a gestão Lula assumir de fato.